Então imagina a seguinte situação. Em 2025, no ano passado, as ações de algumas das maiores empresas de atendimento ao cliente lá da Índia, as gigantes da terceirização, Uhum. elas simplesmente começaram a despencar. Uma queda vertiginosa no mercado. E o mais louco é que não foi por causa de uma crise de crédito ou, sei lá, uma nova pandemia. Exato. Não teve nenhuma mudança drástica na legislação trabalhista indiana. O mercado financeiro entrou em pânico por um motivo muito mais, de ficção científica, digamos assim. Totalmente. Um conjunto de softwares desenvolvido nos Estados Unidos aprendeu a imitar o sotaque humano, e não é só imitar a voz, mas tipo, fazer pausas dramáticas para respirar. Aquela respiraçãozinha no meio da frase, né? Sim, e resolver problemas técnicos super complexos de clientes com uma fluência que chega a ser assustadora. É, de repente, uma indústria inteira. Uma que, olha, sustenta milhões de famílias daquela classe média emergente indiana. Milhões de pessoas. Essa indústria se viu cara a cara com a obsolescência. É o choque de realidade perfeito. A tecnologia parou de ser só uma promessa, sabe? Aquela coisa de eficiência do futuro. E começou a demolir os alicerces econômicos de países inteiros. A inteligência artificial, ela saiu das palestras chiques do Vale do Silício e aterrissou direto na folha de pagamento do mundo em desenvolvimento. É um soco no estômago. E é exatamente por isso que o que está rolando agora, a partir deste 16 de fevereiro de 2026... Lá em Nova Delhi. Isso, na capital da Índia. É tão fundamental, o governo indiano está sediando a cúpula global sobre o impacto da IA. E, para quem está ouvindo e achando que é só mais uma feira de tecnologia... não é bem por aí. Nem um pouco. Não estamos falando de um evento corporativo com estandes vendendo um software novo de produtividade. Não mesmo, é algo gigante. É um fórum de 5 dias. A gente tem fontes aqui mostrando os números. São dezenas de milhares de visitantes, 20 chefes de Estado, 45 delegações ministeriais. É o peso pesado da diplomacia global. Pois é. E a nossa missão hoje, com esse mergulho profundo no dossiê do evento, é entender que o objetivo não é falar de código, é discutir algo muito mais pesado. É sobre quem dita as regras quando esse jogo da inteligência artificial afeta a sobrevivência da base da pirâmide global. Exatamente. Para quem estuda geopolítica ou economia, especialmente aquela galera que se prepara para provas complexas, esse é um momento exato em que a teoria da revolução das máquinas, sabe? Aquela coisa de filme. Isso. Ela bate de frente com a realidade suja e complexa da política internacional e do emprego das pessoas. Ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto para a gente entender a magnitude real desse encontro em Nova Delhi é dar um passo para trás e observar a própria evolução dessas cúpulas globais. A linha do tempo delas, certo? Exato. Porque esta já é a 4ª edição mundial de um encontro focado exclusivamente na governança da inteligência artificial. Só que, se você olhar, a mudança nos nomes de cada evento revela muito. Mostra o desespero de cada fase, né? Mostra o quão rápido o chão está se movendo debaixo dos nossos pés. Olha só, a primeira grande reunião aconteceu lá em 2023. No Reino Unido. Isso. E ela foi batizada de Cúpula de Segurança da IA. O foco era totalmente segurança. Depois, a gente teve a Cúpula de Ação sobre IA, que foi em Paris, e agora... A Índia. A Índia cedeia a Cúpula sobre o Impacto. Nossa, essa progressão de nomes é fascinante, porque quando a gente olha para a história da adoção de grandes tecnologias, a linha do tempo é quase sempre a mesma. Sabe o que isso me lembra? É tipo a criação de um filho. Um filho? Como assim? Pensa bem. A fase da segurança, que seria aquele evento do Reino Unido em 2023, é o começo de tudo. Você tem um bebê em casa e o pânico se instaura. Ah, entendi. O seu foco é puramente não deixar a criança colocar o dedo na tomada. É não deixar ela se machucar ou quebrar a casa. Contenção de danos. Exato, contenção de danos diretos. É criar o cinto de segurança do carro, colocar limite de velocidade, aí a gente passa para a fase da ação. Que foi a fase de Paris. Isso. A criança cresceu um pouco, ela já está correndo pela casa, então a sociedade entende que a tecnologia veio para ficar. A gente precisa construir infraestrutura para lidar com isso. Ensinar a fazer as coisas, pavimentar as ruas, criar os semáforos, sabe?
Sim, coordenar a ação coletiva para a coisa funcionar na sociedade. Perfeito. Mas aí a gente chega na fase do impacto, A fase de agora. que é o que a Índia está pautando. É o momento em que a criança virou um adulto e você percebe que, ela não apenas existe no mundo, ela está mudando o mundo ao redor dela. E você tem que lidar com as consequências das escolhas desse adulto. Pois é quando a gente nota que o automóvel não só mudou o trânsito, ele redesenhou os subúrbios urbanos, destruiu a indústria de carruagens, alterou toda a geopolítica do petróleo, o impacto é sistêmico. Não é mais sobre a máquina em si, é sobre o que sobra do mundo depois que a máquina domina tudo. Olha, essa sua analogia capta o ponto central da cúpula indiana de uma forma brilhante, viu? Valeu. Porque é bem isso. Quando a gente chega nessa fase do impacto, a tecnologia deixa de ser um problema só de engenharia, de código, e passa a ser um problema de sociologia, de economia. E é por isso que os organizadores lá na Índia estruturaram o evento todo em torno do que eles estão chamando de 3 sutras. Os 3 sutras. Isso, são os 3 princípios basilares da cúpula: pessoas, progresso e planeta. Pessoas, progresso e planeta. Exato. E o Ministério de Tecnologia da Índia tem sido extremamente vocal sobre uma coisa. Essa é a primeira vez que um país em desenvolvimento lidera esse debate nesse nível global. É uma mudança de eixo total. Total. O objetivo manifesto, e o próprio primeiro-ministro Narendra Modi falou muito sobre isso, é forjar uma rota comum para a governança. Mas uma governança que sirva à maioria, não apenas a alguns. Certo. Mas é aí que a diplomacia bate de frente com o capitalismo puro e duro, não acha? Com certeza. Porque a ideia de uma IA que sirva à maioria soa muito bonita, muito poética no palco de uma cúpula internacional. Fica lindo no discurso. Mas na prática do dia a dia, os incentivos da indústria apontam para o lado completamente oposto. A tecnologia hoje, a inteligência artificial de ponta, está concentrada nas mãos de meia dúzia de conglomerados de tecnologia. Gigantes do Vale do Silício, basicamente. Sim, empresas que gastam bilhões de dólares em poder computacional. Então a grande questão que fica é: como a Índia ou qualquer país do sul global pretende forçar essa redistribuição de benefícios? Através de uma tentativa muito árdua de estabelecer uma arquitetura regulatória global. O que a Índia está tentando fazer é, usar o peso da sua população e do seu mercado interno gigantesco para criar um bloco de pressão. Uma alavancagem. Isso, só que olha, é um terreno altamente acidentado. Se a gente analisar os desdobramentos diplomáticos recentes presentes nas nossas fontes, o abismo entre as diferentes visões de mundo fica muito, mas muito claro. Principalmente entre os países ricos, né? Exato. Por exemplo, vamos voltar um pouco para a Cúpula de Ação em Paris. Lá teve um esforço coordenado massivo. Dezenas de nações se uniram e assinaram uma declaração forte, exigindo esforços urgentes para que a inteligência artificial seja regulada de forma aberta e ética. A famosa regulação preventiva. Sim, e a Europa em particular tem liderado muito essa frente. Eles querem enquadrar a IA com leis pesadas antes que ela cause danos irreversíveis à sociedade. Mas teve um país bem grande, que olhou para essa declaração toda sobre ética e regulação aberta lá em Paris e simplesmente disse: não, obrigado. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos decidiram ficar de fora desse compromisso específico. E a justificativa deles foi bem direta. O vice-presidente americano, o J.D. Vance, foi muito claro. Ele alertou que o excesso de regulação poderia, nas palavras dele, matar um setor transformador justo quando ele está decolando. O fascinante aqui é a mecânica econômica por trás dessa recusa americana. É importante a gente manter a imparcialidade ao analisar isso, porque não se trata apenas de uma discordância filosófica sobre o que é ético ou não. Não é sobre quem é o vilão da história. De jeito nenhum. É uma estratégia muito clara de sobrevivência geopolítica. O argumento americano, o de que a regulação mata a inovação, ele se baseia muito na teoria da captura regulatória. Explica melhor isso pra gente. Então, quando você impõe regras estritas de segurança, pede auditorias algorítmicas rigorosas,
Exige uma transparência de dados absurda. Quem é que consegue pagar por toda essa burocracia? Ah, claro. As empresas que já são gigantes. Apenas os gigantes que já possuem monopólios. As startups novas, os desenvolvedores independentes que estão tentando criar algo na garagem, eles não têm dezenas de milhões de dólares para gastar com equipes enormes de conformidade legal. Entendi. Então, paradoxalmente, a regulação que busca proteger o cidadão comum pode acabar blindando as grandes empresas de tecnologia de sofrerem qualquer tipo de concorrência de novos entrantes? Precisamente. E os Estados Unidos enxergam a inteligência artificial não apenas como um produto comercial para vender software. Eles veem isso como a espinha dorsal da supremacia militar e econômica deles pelas próximas décadas. É uma questão de segurança nacional para eles. Total! Se eles adotarem o modelo de precaução europeu, aquele modelo mais amarrado, eles temem criar uma burocracia tão lenta que, no fim das contas, eles entregariam a liderança tecnológica de bandeja para a China. Já que a China está investindo pesado. A China está injetando trilhões no setor sem ter que lidar com as mesmas amarras regulatórias do Ocidente. Então a gente vê aquele embate clássico rolando, a filosofia da precaução europeia contra a filosofia da inovação sem amarras, de pioneirismo competitivo dos americanos. É, no fim das contas, uma corrida armamentista digital. E puxar o freio de mão simplesmente não é uma opção que as superpotências estão considerando. Ninguém quer ficar para trás. Mas no meio desse cabo de guerra tenso entre o livre mercado americano e a cautela regulatória da Europa, a gente tem a Índia. E a Índia não está apenas sediando eventos bonitos para tirar foto, ela está ganhando musculatura real nesse jogo. Com certeza. As fontes trazem um dado impressionante. O ranking anual global de competitividade em IA, que é publicado por pesquisadores lá da Universidade de Stanford, em 2025 colocou a Índia na 3ª posição. 3º lugar mundial. Eles simplesmente ultrapassaram nações que são sinônimos históricos de alta tecnologia. Ultrapassaram o Japão e a Coreia do Sul. E esse é um dado que exige uma dissecação muito cuidadosa da nossa parte. Como assim? Consolidados, reflete o enorme pool de talentos que eles têm. A Índia tem uma base de engenharia fortíssima. É muita gente qualificada. Sim, e além disso, tem a adoção em massa da digitalização pela população deles. E, claro, o volume formidável de dados brutos que eles geram diariamente. A gente tem que lembrar que dados são a matéria-prima da inteligência artificial. E a Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas conectadas gerando informações o tempo inteiro. Certo, faz todo sentido. Mas vamos ser pragmáticos aqui. Vamos. Estar em 3º lugar parece incrível no papel. Dá uma manchete ótima. Mas, peraí, se a Índia já está nesse degrau de bronze do pódio, isso significa que a distância para o 2º e 1º lugares, que são a China e os Estados Unidos, é só uma questão de tempo? Eles estão prestes a ultrapassar os Estados Unidos e a China? De forma alguma. Não. Esse é o grande equívoco que acontece quando a gente olha para rankings acadêmicos sem entender a infraestrutura física brutal que existe por trás deles. Os especialistas deixam muito claro que a distância entre o 3º lugar da Índia e as duas superpotências não é só um degrau, é um oceano estrutural. Caramba! Um abismo, então? Um abismo. Porque a verdadeira moeda de troca da inteligência artificial generativa, a IA que cria coisas, não é apenas o talento humano e os dados. É o poder computacional. Os servidores, os chips... Exato, são os data centers massivos, a matriz energética pesada que é necessária para resfriar dezenas de milhares de GPUs rodando simultaneamente por meses a fio. Para treinar os modelos. Isso. Entendi. É a diferença entre você saber projetar um foguete brilhante no quadro negro da universidade, ter a teoria toda certa e você realmente ter o titânio, a fábrica e o combustível sólido para construir e lançar o bicho para o espaço. Exato. Uma analogia perfeita. A Índia tem planos de infraestrutura governamental que são super ambiciosos. Mas o volume de investimento financeiro que a China e os Estados Unidos fazem, aliado ao domínio quase total que eles têm da cadeia de suprimentos de microchips, isso complica. Cria uma barreira quase intransponível no curto prazo para a Índia. A gente tem uma análise muito boa da Kelly Forbes, que é diretora do AI Asia Pacific Institute. O que ela diz?
Ela pontua que, sim, existe uma margem real para mudança. A Índia pode ditar tendências em nichos específicos, em aplicações sociais de IA, mas ela emite um alerta bem sombrio. Sobre os riscos? Sim, ela avisa que o ritmo dessa consolidação institucional da Índia talvez não seja rápido o suficiente para evitar os danos sociais colaterais dessa tecnologia toda. Tipo o quê? Ela cita especificamente o risco à exposição de menores de idade a conteúdos gerados por IA e a manipulação em massa de informações num ambiente digital onde a tecnologia se espalha muito, mas muito mais rápido do que a capacidade de qualquer estado de monitorar. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Uhum. Porque enquanto a elite global e os governos estão lá no topo debatendo modelos de regulação, o gap de computação no relatório de Stanford e todas essas tensões geopolíticas, A economia real está sentindo o tranco. a base da pirâmide econômica já está, desmoronando sobre o peso da aplicação prática dessa tecnologia. E o epicentro desse terremoto está direto no mercado de trabalho. Com certeza. O impacto da inteligência artificial na substituição de tarefas intelectuais não é mais um papo de futurologia de daqui a 20 anos. Ameaça agora, globalmente. Ameaça desde o cara que faz desenvolvimento de software básico, passando pela indústria de manufatura, até chegar nos roteiristas de cinema e animadores ao redor do mundo. É um fenômeno global, sem dúvida, mas quando você direciona as lentes da análise para a Índia e para outros países com matrizes econômicas similares, a ferida é muito mais cirúrgica e profunda. Por causa dos serviços, né? Sim, o modelo de terceirização de processos de negócios, os famosíssimos call centers de suporte técnico, telemarketing, atendimento ao cliente empresarial. Essa é uma das maiores espinhas dorsais da exportação de serviços da Índia inteira. Uma indústria gigantesca. É um setor de centenas de bilhões de dólares. Uma indústria que literalmente tirou uma geração inteira de indianos da pobreza e a inseriu na classe média global. E agora... E de repente, como a gente mencionou lá no início do episódio, as ações dessas empresas de outsourcing simplesmente entraram em colapso, começaram a derreter. Derreteram. Tem um empresário do setor, o Piyush Berry. Ele deu uma declaração que reverbera como, uma sentença inadiável. Ele diz categoricamente que as ferramentas de voz alimentadas por inteligência artificial vão eliminar definitivamente os call centers. Eliminar definitivamente. Palavras fortes. Muito fortes. E é importante frisar que a gente não está falando daqueles robôs de atendimento irritantes de uns 10 anos atrás, sabe? Aqueles que faziam você discar 1 para vendas e 2 para suporte e nunca entendiam o que você falava. Não, não mesmo. A tecnologia deu um salto absurdo. Estamos falando de modelos multimodais de baixíssima latência. Softwares que respondem a você em milissegundos. E com entonação perfeita. Com entonação de voz perfeita. Eles têm a capacidade de demonstrar uma empatia simulada que engana muita gente, fazem pausas dramáticas e, o mais impressionante, eles conseguem raciocinar sobre problemas técnicos complexos lendo o manual do produto em tempo real enquanto conversam com você. Nossa, é desleal a competição. Para uma grande corporação ocidental, que é quem contrata essas empresas na Índia, o cálculo financeiro é muito brutal. É uma conta simples de fechar para eles. Por que pagar um salário mensal para um humano, mesmo que esse salário seja convertido em rúpias e seja mais barato? Por que manter um prédio físico enorme, lidar com rotatividade de funcionários, se um servidor na nuvem pode atender 1 milhão de clientes simultaneamente? E um servidor que nunca precisa dormir, que não tira férias e que nunca perde a paciência com um cliente rude. Tudo isso por uma fração de centavos por chamada. A lógica econômica disso é implacável, mas o impacto humano é aterrorizante. Estamos falando da obsolescência forçada de milhões de trabalhadores quase que da noite para o dia. Se conectarmos isso ao quadro geral da história econômica, o que a gente está testemunhando aqui nas ruas da Índia e do sul global é a aceleração máxima do que o economista Joseph Schumpeter definiu há muito tempo como destruição criativa. A destruição criativa. A ideia de que o sistema, o capitalismo, ele precisa queimar o velho para dar combustível ao novo, não é isso? Exatamente isso. A premissa é que a inovação tecnológica destrói os modelos de negócios antigos e ineficientes para liberar capital e força de trabalho para novos mercados que são mais eficientes.
O grande problema da destruição criativa, no entanto, é que ela raramente é um processo indolor. Dificilmente. Pensa bem, o trabalhador que perde o emprego na linha de montagem das carruagens porque o carro foi inventado, ele não se torna automaticamente um engenheiro mecânico da Ford no dia seguinte. Tem um buraco aí. O período de transição é violento para essa geração de trabalhadores. Mas a própria teoria econômica prevê que novos mercados surjam no meio das cinzas. O próprio empresário que a gente citou, o Barry, que decreta a morte dos call centers, ele também ressalta nas nossas fontes que novos empregos vão surgir, novos campos vão aparecer. Porque o capital não desaparece no ar, ele só se realoca, né? Ele se realoca. E aqui a gente chega numa grande ironia, talvez a maior ironia da economia da IA que está sendo debatida nessas mesas redondas chiques lá em Nova Delhi. Quais são esses novos campos de trabalho? Pois é. Uma grande parte dessa resposta está num detalhe técnico fascinante. A inteligência artificial não nasce inteligente, ela é apenas uma rede neural gigante que reconhece padrões probabilísticos. Ela é matemática pura no começo. Exato. Para que um software de voz, criado lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, consiga substituir um atendente humano na Índia ou no Brasil com perfeição global, ele precisa não apenas falar o idioma da pessoa, ele precisa dominar as nuances culturais, As entrelinhas. os dialetos locais, as gírias regionais. A IA precisa aprender a forma como as pessoas de diferentes partes do mundo negociam um desconto ou como elas expressam frustração sem usar palavras de baixo calão. E como você acha que eles ensinam a nuance sutil do sotaque de Bangalore ou, sei lá, o sarcasmo britânico para um banco de dados frio e calculista? Você precisa de trabalho humano massivo para fazer essa ponte. O famoso RLFF. Exato, o processo conhecido como aprendizado por reforço a partir de feedback humano. E o que está acontecendo é que milhares de trabalhadores no sul global estão sendo contratados aos montes. Para fazer o quê, exatamente? Justamente para tratar dados, classificar áudios de conversas reais, corrigir as alucinações que os modelos de linguagem têm e ensinar ativamente a inteligência artificial todo o contexto cultural local. Nossa, é um ciclo quase que trágico, se você parar para pensar. O mercado global cria uma demanda gigantesca para os trabalhadores humanos locais, paga um salário para eles alimentarem o sistema com suas próprias identidades linguísticas, tudo isso para que o sistema se torne indistinguível de um ser humano, e aí no final esse mesmo sistema perfeito possa substituir aquele mesmo trabalhador e toda a classe profissional dele no futuro. É o paradoxo perfeito. É a terceirização do aprendizado da própria obsolescência. E é exatamente por causa dessas dinâmicas tão perversas e complexas que a cúpula na Índia está tentando se focar num aspecto diferente. Qual o aspecto? Eles não querem ficar só no debate existencial do fim do trabalho, que é muito passivo. Eles querem focar nas aplicações tangíveis e imediatas da IA para melhorar a vida cotidiana do cidadão comum do sul global. Trazer para o dia a dia. Sim, há uma necessidade enorme de mostrar que essa tecnologia toda pode ser uma ferramenta de construção de melhoria de qualidade de vida, não apenas de substituição econômica predatória. Por exemplo, nas mesas de debate do evento, eles dão um peso enorme a casos de uso locais que fazem a diferença na rua. Tipo o quê? O que eles estão propondo? Discute-se bastante como modelos avançados de visão computacional, alimentados por IA, podem ser implementados nas cidades para gerenciar o tráfego caótico e reduzir a mortalidade nas perigosas estradas indianas. Que é um problema real lá. Uma aplicação que salva vidas diretamente. Isso. Ou então, como essas mesmas ferramentas de inteligência artificial podem quebrar barreiras sociais de acessibilidade. Eles estão focando especificamente em como as mulheres do sul da Ásia interagem com serviços digitais, tipo de saúde e educação, através de assistentes de IA. Porque às vezes o acesso físico é difícil. Exato. Em muitas regiões lá, o acesso presencial de mulheres a certos serviços é dificultado pelo contexto social, estrutural ou até pela falta de infraestrutura básica mesmo. A IA aí entra como um agente de emancipação. Olha só. Então, o que tudo isso significa pra gente? A gente começou o episódio observando a agenda de uma cúpula global lá em Nova Delhi e, ao destrinchar isso, a gente descobriu uma mudança tectônica no eixo de poder mundial. Mudou a geografia da coisa toda. A grande conclusão desse dossiê todo não é apenas que a tecnologia avançou. A tecnologia sempre avança.
A grande conclusão é que o monopólio sobre o destino dessa tecnologia está se fraturando. Perfeito. O norte global, os Estados Unidos e a Europa, eles podem até ter desenhado os processadores, ter construído os data centers e ter escrito a primeira versão das leis sobre o assunto. Mas o impacto bruto, aquele choque sísmico que está redesenhando mercados de trabalho inteiros e exigindo soluções drásticas para problemas do dia a dia, isso está estourando de verdade no sul global. Onde a corda sempre arrebenta primeiro. Pois é, a Índia sediando este evento enorme agora em 2026 e ditando aqueles princípios de pessoas, progresso e planeta. Isso é a prova material de que a governança da IA deixou de ser um debate filosófico elegante de universidade rica e se tornou uma questão de pura sobrevivência econômica e cultural para bilhões de pessoas. Isso levanta uma questão importante, viu? Algo que nos força a dar um passo para trás e repensar nossa própria definição de valor na sociedade. Fala mais. Porque se o objetivo final do Mercado Livre, que é impulsionado por toda essa força de destruição criativa que a gente citou, é treinar máquinas sem parar para que elas se tornem cópias absolutamente perfeitas da nossa empatia humana, do nosso sotaque, das nossas nuances culturais, das nossas gírias, o que sobra do lado de cá? O que sobra para o ser humano? Exato. Qual é o nosso papel quando a máquina for melhor em ser humano do que a gente? Caramba, essa talvez seja a maior provocação de todas que saem dessa cúpula. Porque a gente também é obcecado em ensinar as máquinas a soarem perfeitamente humanas, de um jeito impecável. A qualquer custo. A qualquer custo. Mas se o mercado do futuro pagar muito dinheiro às máquinas para serem incansavelmente humanas na sua capacidade de processar, de atender o telefone e de resolver problemas técnicos, será que o futuro do trabalho, sabe, a verdadeira fronteira da nossa empregabilidade, da nossa relevância no mundo? Será que não vai residir na nossa capacidade de fazer justamente aquilo que uma rede neural, mesmo que seja perfeitamente localizada e treinada, ainda não consegue? Entender, sentir ou intuir sobre a absoluta imprevisibilidade da nossa experiência? É um ponto profundo. Fica a reflexão para quem está acompanhando com a gente. Até a próxima análise profunda. O futuro está sendo reescrito agora mesmo. Um grande abraço a todos e até a próxima.